Olá, amigos! Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto e fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Olha como age o gado, enquanto o Silvio se prepara para voltar. Vamos ver aqui algumas imagens aqui, ó. Isso aqui veio pelo Zap. Imagem do Zap, ó. Senhor, vai ficar aqui. Acabaram de marear o polícia ali. Vai ficar pra cá. Vai ter troca de fita daqui a pouco. É melhor que ficar pra lá. É segurança de você. É o policial orientando o gado pro gado ficar pra lá. Vai sair troca de tiro. Ô senhor! Ô senhor! Vai sair Ô, troca senhor, de tiro e o pessoal não tá de joga pé. gás aqui em nós aqui não, pô! Não é gás, é troca de tiro. Mas estão falando jogaram gás aqui! É segurança de você. Eu sei! Calma, tio. Ninguém vai jogar contra. Mas jogaram aqui agora! Ninguém vai jogar contra. Tá bom! Ninguém vai jogar mais, né? O que teve agora foi tiro, agora é tiro. Se pegar, é tiro. Mas se pegar de você, você vai ter que ficar com isso depois. Só estão falando pra não jogar mais gás aí em nós! Para, tio. A polícia dizendo que vai ter tiro ali, é confusão generalizada. Vamos ver outro. Tô por aqui, viu? Viu, Silvão? Isso é porque o próprio gado, olha aí, ó. O próprio gado vai fomentando essas coisas, cara. Agora você imagina, cara, uma situação dessa. Imagina uma situação dessa quando houver a grande calamidade. Olha aí. Vai ser mil vezes pior. Você pode estar andando na rua e tomar uma enxadada na cabeça sem saber de onde veio, sem mais, sem menos. Inclusive, Rubens, quando você passa as imagens, eu gostaria de comentar, fazer uma observação no comentário da Natália. Certo. A Natália Emília diz aqui: tem algum grupo de pessoas que querem já começar a fugir do sistema? Onde eu posso entrar? Isso é uma pergunta para você, Rubens. É importante você explicar para ela que é justamente o contrário, né? É, para sair. Recarregando. É porque a visão comum, ela é equivocada. Você tem que fazer o contrário da visão comum. Enquanto todos, olha quantas imagens tem, viu, Silvio? Enquanto todos estarão pensando na atitude A, a atitude nossa tem que ser a B. O contrário do que o povo pensar. Por que eu digo isso? Porque o povo vai ser movido pelo sistema apenas para poder se dar mal. Para passar por problemas e dificuldades que, se a pessoa tiver conhecimento, não vai passar. Então não é formar um grupo para sair do sistema para nada. Isso não tem possibilidade de nada disso. O que o Rubens defende aqui não é porque eu quero, a defesa que eu faço não é defesa porque é isso que eu acho que é bom. A defesa é no sentido do que eu creio, do que eu tenho pesquisado e do que eu tenho certeza, para mim. Em 2023, ou por volta de 2023, daí até 2024, vai acontecer o que eu chamo de grande calamidade. Uma série de fatores, e essa série de fatores vai criar um caos nunca antes visto no seio da sociedade. Não será exatamente nessa hora o Estado exterminando o povo na grande redução. Vai ser o próprio povo fazendo aquilo que ele melhor sabe fazer, indo um contra o outro. Não é porque vão soltar os presos das cadeias, talvez até faça isso também, já não sei. Mas não é... Os filmes indicam isso. Então, mas nem necessariamente precisa disso, porque o povo já vira tudo marginal na hora em que ele é incitado a isso. Se houver uma incitação da televisão e da mídia, o povo já faz naturalmente. Agora,
Se o povo tiver doente e com fome, e se houver uma classe de pessoas também acusadas pelo sistema de estar contaminada ou doente, fica mais fácil ainda. Então nós precisamos, minha irmã, nesta hora, nos livrar disso tudo, sair fora disso tudo. Enquanto intervencionistas, que não sabem nem o que é uma ditadura, fica defendendo a intervenção, tá certo? Para poder o exército tomar conta, a gente aprende, sabe, é que tem que correr de tudo. Correr de tudo. Inclusive, Silvio, ontem eu vi um pouco aí um canal desses aí, falando sobre a questão de intervenção, os caras tudo viajando na maionese. Mas, cara, hora nenhuma, e eu fiquei vendo 1 hora ou 2, porque eu tava sem sono. Eu ouvindo só, no travesseiro, dormindo, ouvindo. Hora nenhuma, nenhum deles que estavam lá comentando falou a respeito do que é a intervenção militar. Só dizer que tem que ter intervenção militar. Mas o que mais me assombra é a quantidade de pessoas incautas. Como tem incauto, cara? Que fica ali querendo ouvir essas palavras de ordem. Tipo palavras de esquerda. Não sei como os caras falam mal de esquerda e fazem o que a esquerda faz. Aquelas palavras de... Como é que se diz? Não é incentivo, mas de austeridade, entendeu? Dizendo que igual a Stalin, igual esses caras aí. E o povo todo aplaudindo, cara. O povo todo se deleitando e dizendo que é isso mesmo, sem no mínimo, em um momento sequer, ter alguém citado o que é, de fato, uma intervenção militar, do que é o militarismo. Mas isso é simples entender. A desinformação da televisão, a desinformação das universidades, a desinformação do meio educacional no Brasil, ela é tão grande que é muito fácil você induzir as pessoas ao erro, porque elas já estão cauterizadas, Rubens. Elas já estão prontas para receber o errado, né? Por isso que eu separei essa pauta desse jornalista, que é o único que eu vi que falou a verdade, porque a Globo jamais vai falar isso. Nenhum comentarista da Globo, nem da Globo News vai falar sobre a ditadura, porque ela é filhote dela. Nenhum vai falar. E se falar, é raspando a superfície. Esse não. Esse chamou o pessoal intervencionista de idiota. Nós vamos ver já o primeiro que eu vi, por isso que eu fiquei pesquisando até achar, porque eu ia montar minha máquina nova hoje e ativar, e eu vou dar uma aula aí, vou dar um curso aí, não vou poder fazer, não para um, e sim para 2 alunos, não vou poder ativar minha máquina, não deixaram. Mas é assustador, porque mostra que nós podemos ser reféns não de Estado. Nós já somos reféns do Estado, mas nós temos uma certa liberdade. Nós podemos aqui falar mal ou fazer observações em relação ao governante, seja ele qual for, sem ter uma retaliação, né? Sem sofrer um processo, porque é a liberdade de expressão que está na Constituição. Hoje nós podemos fazer isso. De uma hora para outra, a Gisele Mitali colaborou com o projeto. Obrigado, Gisele, seja muito bem-vinda, viu, ao grupo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a Natália, né? O que ela observou. Então, isso assusta. Quer dizer, a única coisa que nós temos hoje, e é uma liberdade, entre aspas, é uma liberdade superficial, né? É uma liberdade superficial, porque nós já vimos vários canais grandes caírem, nós já vimos censura no Facebook. O que mais tem censura é no Facebook, Rubens. É o que mais tem censura, e a censura é para aqueles que falam a verdade. A censura não é para aqueles que falam a mentira, para fake news, é para aqueles que falam a verdade, né? É óbvio que a gente não avaliza pessoas agressivas, pessoas que dão palavra de ordem, mas no sentido de te levar ao erro, não é esses. É aqueles que falam verdades aqui como verdade oculta, que falam que nós somos manipulados, que o Estado está contra nós. Ou seja, se nós já temos o Estado nos jogando para baixo, nos esmagando, aí nós teríamos o Exército, né? O militarismo nos esmagando. Quer dizer, não tem sentido nenhum você trocar um ruim por um pior, na ilusão de que eles são os donos da moral, né? Como o Rubens mostrou aí diversas vezes, a corrupção no Exército é tão grande quanto nos governos passados aí. Que é assim, você tem
o governo comandando, seja qual for o presidente, é o Temer, é o Castelo Branco, é qualquer um. O presidente que está comandando, ele tem um jacaré do lado dele, um crocodilo, um dragão, chamado Exército, que pode tacar fogo na bunda dele qualquer hora. Então, isso é legítimo, é lei. Legítimo não é porque é honesto, é porque é lei. O Congresso, através do Senado, da Câmara e da própria as pastas ministeriais, e o próprio presidente com a Casa Civil, oferecem relaxamento para o Exército. É o dragão, tem que alimentar ele para poder ele não engolir todo mundo. Então, Silvio, o que acontece é que as leis para o Exército são muito relaxadas. As leis são feitas de acordo para relaxar em favor do Exército. Então, por exemplo, onde eles mais ganham dinheiro de corrupção é na licitação. Porque o militarismo, a licitação deles é diferente. E o sucateamento do Exército, que está sucateado, é verdade, é em face de a grana que entra para comprar maquinário, para consertar, para manter a tecnologia de guerra, é usada em favor de quem está comandando. E há uma mordaça para ficar calado. Por quê? Porque o governo estabelecido tem medo do Exército. É por isso que eu digo, o Exército jamais nessas condições, cara, vai dar um golpe. Que golpe? Se eles estão todos obtendo o que querem, outra coisa, Silvio. O general que assume é um só. Então, por exemplo, imagina que todo o Exército vai armar um complô para poder derrubar o presidente, para um deles assumir, sendo que os outros todos já estão mamando nas tetas do governo e muito. Qual o interesse de trocar um pelo outro? Nenhum. Nenhum. O povo acha que o mundo é feito de conto de fadas. O mundo é feito de gênios da lâmpada. A verdade é que o esquema é poder e grana. Isso é fato. Então, se o governo, seja qual for, aí não estamos falando de corrupção, de bom, de mal, qualquer presidente, seja ele qual for, ele vai manter esse dragão. Lembra os filmes antigos que a gente via sobre questão envolvendo deuses pagãos? Não tinha que alimentar Sim. o deus pagão jogando as pessoas no fogo? Sim. Então, para o deus pagão não comer todo mundo. Mesma coisa. Para o deus pagão chamado exército e militarismo não comer os que estão no poder, ele tem que estar à vontade, bem tranquilo. Então, por isso, Silvão, agora uma coisa que o pessoal não sabe, eu gostaria de compartilhar aqui, e é pequenininho, o anúncio oficial de como é uma intervenção militar. Porque o pessoal não sabe, eles ficam gritando intervenção militar, gritando, mas nunca viram. Então tá aqui, pode ficar tranquilo que eu vou botar aqui embaixo. Não, pode pôr em cima da minha, põe, faço questão para ficar grande. Ó. Não, como assim? Tá bom. Ele é pequeno, se esticar, ele esfacela. Isso aqui, Silvão, é o locutor Auro de Moura. É o cara que era locutor na época do militarismo, era um militar, claro, e deu o anúncio. Olha o anúncio como é que é. Isso é assim, ó, no apagar das luzes. Isso não é algo planejado, isso não existe, como já falei muitas vezes antes. Vamos ver. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Ele vai declarar vaga à presidência, é isso que é o ponto alto. Ó. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Olha a ideia deles, eles tiraram o cara e falam que o cara saiu e que vai ficar sem governo por culpa do cara. Foi uma armação, eu lembro disso. Nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. É isso aí.
O ponto alto é esse. A palavra, Silvio, que nunca mais saiu da mente de quem sofreu foi essa. Declaro vaga a presidência da República. Essa é a palavra, é a frase. Declaro vaga a presidência da República. Foi derrubado. Acabou. Derrubado. Isso aí acontece assim, ó. Numa bela manhã de 64, tu acorda. E eles não mataram o cara, porque o cara mas depois mataram, João Goulart, se eu não me engano. Exatamente. Ele estava num sítio, ele estava de folga, ele nem sabia o que estava Não acontecendo. sabia. Ele soube fora de lá da cadeira dele. Então, golpe militar é isso. E eles, claro, vão falar a Constituição, eles rasgaram a Constituição. Aquilo ali é para falar para o povo, para dizer, não, povo, tem esperança, para não ter a massa toda contra eles. Mas você vê, cara, que é o que é um golpe? Um golpe é isso aí, ó. Nós vamos esperar passar a chuva desse assunto, vamos esperar passar a chuva e nós vamos fazer uma live, né? Eu já me comprometi com isso, mas eu quero trazer gente que vai falar o que é uma ditadura militar. Diabe, o Rubens sabe muito, eu estudei muito, mas você trazer alguém, né? Que, por incrível que pareça, a pessoa que eu quero trazer era um espião do Exército. E ele vai dizer o que era a função dele. Eu não vou dizer o nome porque eu não tenho garantia que ele venha ainda. Mas é um peso gigantesco, Rubens, para mostrar que aquela época foi uma das épocas mais sangrentas que o Brasil já sofreu, mas que a mídia não falava nada, o rádio não falava nada, os jornais não podiam publicar. Se o jornal publicasse alguma coisa contra eles, o jornal era fechado no dia seguinte. Eu lembro que tinha o Pasquim, lembra do Pasquim? O Pasquim era tudo subliminar. Era subliminar. A gente viu o mesmo filme, viu, Silvio? Exatamente. O Pasquim era subliminar, o Pasquim dizia sem falar. Sem falar, era desenho, era uma coisa ali. Quando alguma coisa passava do limite, ia lá o censor e tirava a página, mas não fechava o jornal porque era subliminar. E para felicidade de muitos cantores e artistas na época, os censores eram muito burros, né? Eram pessoas de uma qualidade cultural quase zero. Então, eles não entendiam aquilo e conseguiam fazer com que aquilo aparecesse, né? Silvio, a verdade é que exército é exército, militar é militar. Então, quando eles vão assumir o que eles assumiam, que era tudo, então eles não sabiam fazer. Até o futebol, cara, eles criaram 4 seleções, isso é ridículo, cara. Eles assumiram tudo. O hospital é quem? É militar. A escola é quem? É militar. Por isso tinha o SBB Moral e Cívica. Tudo, o futebol era militar, tanto que João Saldanha foi expulso. Quem escalava a seleção, teve uma época que quem escalou a seleção foi o presidente general lá. Eu não lembro o nome. Escalou a seleção, o cara determinou. Inclusive, ele deixou o Pelé de fora de uma. Ele não quis que o Pelé jogasse, né? Então, tem histórias que eu fico indignado que essas histórias não sejam reproduzidas. Tem muitos livros bons que falam sobre isso, mas quem lê livro no Brasil? Quem é que procura um livro para entender a história? Ninguém, né? E são histórias verdadeiras. Tem muito livro que contam verdades, claro, não é tudo mentira, mas o que me deixa realmente triste que se eu colocar minha esposa aqui para falar, ela está na escola dando aula, da diretora de escola. Se eu colocar minha esposa aqui para falar, você vai ouvir xingamentos de todo tipo que você pode imaginar. Ela tem asco. Ela era novinha e viu os tios apanhando, sendo levados. Ela ficou sem mãe. Teve que fugir para a casa da avó, viver num lugar isolado. Olha aí a coincidência. Num lugar isolado, porque ameaçaram levar ela, quando era pequenininha, para o doicode. Uma criança. Você também foi preso criança, pô? Fui, com 14 anos. Foi uma coisa leve, rápida, mas que deu um trauma, né? Eu não cheguei a ficar em cela nem nada. Fiquei no corredor da delegacia, com eles me ameaçando, e eu falando, eu sou de menor de idade, a minha identidade aqui, eu sou estudante, minha carteira de estudante e tal, tendo que implorar para eles que eu não tinha nada a ver com nada, eu estava parado na porta de uma padaria. Então, para mim não foi tão grave assim, mas você ameaçar uma criança, né? Ameaçar uma menininha, minha esposa é bonita, ela era bonitinha quando era novinha, ameaçar, falar, olha, se você não sei o quê, se você compactuar, nós vamos levar você para o doicode. Aí a avó levou embora, foi criada pela avó no fim do mundo lá, em Minas, inclusive, interior extremo de Minas, com medo porque se há uma ameaça do militar na época, você ouça, né? Você ouça, né? Então, são histórias
E essa mídia podre que existe hoje, que fala em liberdade, que fala em direitos, é a mesma mídia que apagou a história do militar, que ela foi criada pelo militar, só falava bem do militar. Silvio Santos, eu admiro, Rubens admira, a gente tem como um grande apresentador, mas a televisão dele veio do João Figueiredo. Ele recebeu a concessão do SBT por causa do militar, tinha a ordem do presidente. Isso não significa que ele seja o pior cara do mundo, mas ele é um filhote da ditadura também, né? A TV Band, né? TV Band, que é um pouquinho mais independente, né? Também é filhote da família Saad e também recebeu concessão do militar. Então, todos os meios de comunicações hoje que centralizam em 13 famílias, olha, Rubens, 13 famílias controlam toda a comunicação do Brasil. Todas essas 13 famílias têm ligação com o militarismo. E depois que houve a liberdade da direta já, que facilitou... é legal, pode pôr se quiser, Rubens. É a inauguração do SBT, quando o Figueiredo deu para ele. Eu não sei o que ele falou, que eu não vi ainda, mas nós vamos ver em primeira mão. Silvio Santos, em 81, falando do discurso de inauguração das redes de televisão que o Figueiredo, o militar, deu para ele. Vamos ver? Vamos lá. Nunca mais quer sair. Para as autoridades, ministro Murilo Macedo do Trabalho, ministro Haroldo, Hernani Galveias, vamos ver, ministro da Previdência, para as autoridades que estão aqui, eu quero assumir um compromisso. Assumir o compromisso de prestar melhores e permanentes serviços em benefício da minha pátria em benefício do e Estado. da coletividade. Podem crer, acreditem que eu não vou decepcionar o presidente Figueiredo. Ó, não vai decepcionar o presidente o Figueiredo. ministro Haroldo, o ministro Délio, A pena não consigo o ouvir. ministro Venturini, Depois tu vê a gravação. o ministro Golbery. Ele falou, não vou, vai acabar agora, não vou decepcionar o presidente Figueiredo. Vou decepcionar aqueles que Ó, me incentivaram, não vou decepcionar todos aqueles que me incentivaram, que deram para ele as televisões. aqueles que me ajudaram, aqueles que me apoiaram. Nesse momento, eu acabo de assinar um contrato com o Ministério das Comunicações, como eu já disse, um contrato, e esse contrato foi assinado e nós estamos transmitindo este ato. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Aí. Em retribuição à concessão do governo Figueiredo. Vamos ver se tem mais, peraí. Não, acabou aí. Ele botou a semana no presidente, O Silvio Santos, ô Silvio, ele também tem um pouquinho da Globo. Por quê? Porque ele saiu da Globo para a TV dele. E a TV dele foi dada pelo mesmo pessoal da ditadura. Ele saiu da Record, na verdade. Então, mas ele trabalhou na Globo. Trabalhou na Globo, mas quando ele saiu da Record para a TV dele, onde ele tinha o domingo inteiro, ele pagava para ter o domingo inteiro. Só que tem um detalhe, você está falando de São Paulo, eu tô falando do Rio. Rio não tinha Record. É verdade, A pode Record ser. é nova. Verdade, Lá pode tava ser na que Globo. você... É verdade, eu estou falando de São Paulo e no Rio de Janeiro, eu não sei como Não tinha funciona. Record. A Record é nova lá, a Record é a TV Rio. Que Então faliu, ele transmitia fechou. na Globo, então Na no Globo. Rio. Na Globo. Ah. Lá no Rio, a TV era do Fanini, dono da Igreja Batista. O bispo Fanini era dono da TV lá, TV Rio. Aí verdade. não tinha Silvio Santos nela. Peço O Silvio Santos era desculpas realmente, porque a Record era em São Paulo, é verdade. Eu não sei realmente o resto do Brasil. Mas, Rubens, para você ver que não nos deixa mentir. Então, agora nós vamos demonizar o Silvio Santos? Só um detalhe, era do Fanini e do Múcio Ataíde. Já falei Múcio Ataíde, que é de São Paulo? Do Alphaville? Não falou, mas... É quem construiu o Alphaville, Múcio Ataíde. Aí, só gente boa, né? Só gente boa. Então, nós não queremos demonizar o Silvio Santos, porque ele é um grande comunicador, é fantástico, mas ele é filhote da ditadura. Eu também. Né? Nós temos aí Maluf, nós temos tantos nomes que ficaram escondidos, que levam grana até hoje. O Rubens falou das filhas dos militares da época da ditadura, e foi fechado um grande acordão no governo Fernando Henrique, no governo Lula, para, me fugiu a palavra, anistia. Para anistia, ninguém pode falar, ninguém pode tocar.
existem arquivos abertos hoje lá nos porões do DOI-CODE e do DOPS, né? DOI-CODE e DOPS, que eram os grandes ferramentas que eram usadas contra o povo na época, seja ele quem for, não tem essa de rico, pobre, é qualquer um, né, que é para esses porões serem torturados, né, estão lá abertos. Mas quem é que vai lá? A Globo faz propaganda disso? Alguém fala disso? Ninguém fala disso. Até eu tenho interesse em ir lá uma hora dessa para ver se eu vejo alguns documentos. Então, e digo mais, a família da minha esposa, através de mim, abrimos uma ação gigante contra o Estado, é uma ação grande contra o Estado, de todos os familiares que sofreram naquela época, porque eu não posso fazer algo contra uma coisa que eu não conheço, eu tenho que conhecer. Então, eu estudei bastante e fiquei indignado, no entanto, que eles estavam quietos. Fui eu que incentivei a entrar com essa ação, né? E o Estado recorrendo, a parte federal recorrendo, todo mundo recorrendo para esticar o assunto, enquanto a família, as pessoas que sofreram a situação vão morrendo. A ideia deles é esperar morrer todo mundo, para não dar dinheiro para ninguém. Alguns ganharam, a gente acompanhou, quem ganhou, recebem uma pensão do Estado, Rubens, pelo que passou na época. Ou seja, o Estado não vai admitir que matou um monte de gente, mas ele tem que admitir que causou sofrimento. Ele tem que admitir que as pessoas ficaram sem ter o que levar para casa. Não ter... Então, o que me deixa mais indignado ainda é que ninguém vem em defesa da liberdade, da soberania. Ninguém vem. Eu acho estranho. Talvez eu seja o idiota que não sabe pesquisar, pode ser, mas eu não estou vendo ninguém falar contra a ditadura. Por isso eu achei essa reportagem, que eu pesquisei até achar que foi feito isso ontem, Rubens. Foi ontem pro ar, viu? Ontem à noite. E eu consegui achar e coloquei à disposição do Rubens para ele passar aqui hoje, para vocês verem que ainda bem que existe alguém que fale a verdade junto com a gente, porque mandurinha só não faz não. Por isso que eu acho que essa audiência da tarde, que a gente está entre os mais assistidos, são 1.200 pessoas agora. Essa audiência nós estamos falando para aquelas pessoas que não têm voz, que não tem medo de falar, ou ainda sofre psicologicamente aquela época, né? Então, eu me sinto orgulhoso ao mesmo tempo de poder falar por elas e ao mesmo tempo de saber que existe alguém na mídia podre que pelo menos fala a verdade, né, Rubens? Eu gostaria até que você colocasse essa matéria já para a gente... tem outra? Antes disso, Silvão, por favor. Sobre a ditadura ainda, vou colocar aqui mais na frente aqui. Isso aqui é um documentário, Uma Semana em 64. É um documentário pequeno da TV Senado, tá certo? E aqui mostra, cara, por exemplo, aqui esse caixão aqui está escrito aqui anistia em cima. São pessoas mortas que foram pegas pelo regime militar, mas que tinha grande apelo público, como Lamarca. Não sei se é exatamente a morte de Lamarca, mas é um deles. Então aqui o vídeo é comprido, tem declaração do Brizola, que fugiu, tem declaração de várias pessoas, é um vídeo que não é curto, né? Olha aí, tem 6 minutos, por isso não vou colocar. Aqui é o cara declarando vaga à presidência, aquela imagem ali, quer ver? Essa aí, ó. Né? Agora, olha aqui, olha o comentário, ó. O Raí comentou, ó. Não tinha nem quórum, nem Jango estava fora do Brasil. Golpista canalha. Tá vendo? O pessoal que conhece, cara. Eles falaram que o cara abandonou a cadeira, viu ele falando? Mentira. Da declaração? É mentira. É mentira. Aqui, ó. Não tinha nem quórum, não tinha ninguém lá para poder declarar vaga à presidência. É golpe militar, foi uma canalice. Olha aqui o outro aqui, ó. O Renan fala assim: obrigado, patriotas de 64. Graças a Deus e a vocês, homens de fibra, não crescia em uma Cuba. Esse aqui tá a favor. Quando você ouve aqui, Silvio, um documentário desse é do Senado Federal, mas o documentário falando que ocorreu de verdade, rapaz, você não consegue de maneira nenhuma ver com bons olhos essa atitude do golpe de 64. Por quê? Porque não foi só o AI-5. O mais famoso é o AI-5. Mas foram diversos AI. Né? O AI só por si já é AI, já é dor, né? Mas eles eram tão burros, como você falou, que eles não tinham imprensa, não tinha mídia, não tinha nada. Eles eram generais, coronéis, mandando em tudo. Então, se é um cara de hoje, não colocaria AI. AI significa dor. Mas cada vez ele mandava um AI desse. O presidente lá, que não é presidente, chamava presidente na escola e na Globo. Era o ditador. Mas tinha que chamar de presidente. Até hoje fala presidente. Presidente Castelo Branco, presidente Ernesto Geisel. Não era presidente, era ditador. Porque ditava a lei. A lei era ditada por ele.
As nomeações escusas eram feitas por eles, tudo feito por eles. Então, Silvão, eles não tinham ninguém capacitado para administrar nada em lugar nenhum. Era só regime militar e pronto. Por isso fazia tudo de qualquer jeito. Por isso que o viaduto caiu e matou muita gente. Não tinha responsabilidade de nada, era tudo fake mesmo. Aquela época era um grande fake. Mas teve muita influência esse golpe, Rubens, dos Estados Unidos. Olá, amigos! Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado!